Vamos agora para a questão de número 15 do nosso treinamento de questões discursivas, bloco mecânica. Estamos na Isolada Baiana de Medicina. E essa foi uma questão que caiu na prova de 2020.1, uma questão de hidrostática, em que eu não vou ler o texto, que fala sobre inteligência artificial, uso de computadores, mas a gente não vai precisar de nada disso. Vamos logo para o comando da questão. Considere que, ao monitorar o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica de um paciente, em uma câmara cúbica com aresta de 2 metros e ao nível do mar, um sistema de inteligência artificial indica que o paciente precisa ficar submetido a uma pressão tal que cada parede da câmara fica sujeita a uma força de 800 kN, devido à diferença de pressão interna e externa. Nessas condições, determine em ATM a pressão do gás dentro da câmara, desprezando a variação da pressão desse gás com a altitude e considerando 1 atm igual a 1 vezes 10 a quinta pascais. Vamos então para a resolução. Nós temos uma câmara cúbica, ou seja, ela tem todas as suas faces quadradas. Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil de você visualizar. E note que a questão está falando que a aresta dessa câmara é de 2 metros. Peraí, fininho, quando a questão fala que a aresta é de 2 metros, o que é que isso significa? Bom, a aresta é o segmento de reta que liga dois vértices consecutivos. Então, por exemplo, isso aqui é uma aresta, isso aqui é uma aresta, aqui também nós temos outra aresta. E como a questão fala que a câmara é cúbica, então todas as arestas são iguais, porque todas as faces dessa câmara são quadradas. Então a gente vai ter 2 metros aqui embaixo, a gente vai ter 2 metros aqui na largura, a gente vai ter 2 metros na altura e em todas as arestas dessa figura. Beleza. Mas o que a questão está querendo? Ela quer saber qual é a pressão no interior da câmara. A gente sabe que a pressão no interior da câmara é uma e a pressão fora é outra. A pressão fora é a pressão atmosférica e a pressão de dentro é a pressão do gás. Como é que a gente vai fazer para descobrir essa pressão? Bom, nós vamos utilizar um conceito que é visto em hidrostática, que é o conceito de pressão. A gente diz que a pressão é uma relação entre força e área. Mas você também pode representar essa lei assim, em vez de pressão igual a força sobre área, variação de pressão igual a força sobre área. Peraí, fininho, qual é a diferença dessa primeira expressão para essa? A diferença é só a ordem com que acontecem as coisas. Por exemplo, quando você usa essa primeira expressão, é porque você aplicou uma força e essa força gerou uma pressão. Quando você aplica esta segunda expressão, é a variação de pressão que faz surgir a força. Então, a partir do momento que a gente sabe que vai ter uma variação de pressão no interior e no exterior da caixa, então a gente vai estar utilizando essa expressão de baixo. Beleza. Agora, como é que a gente vai fazer? Primeiro, nós vamos calcular essa variação de pressão. Perceba que a questão nos dá a força que age em cada face, é de 800 kN. Então, vamos colocar aqui já em newtons. 800 kN corresponde a 800 vezes 10 elevado à terceira newtons. Lembrando que o múltiplo quilo corresponde a 1000 vezes a grandeza. E a área vai ser a área de uma das faces. Perceba que como é um cubo, então todas as faces são quadradas. E como é que a gente faz para calcular a área do quadrado? É o lado ao quadrado. Ou seja, é só multiplicar 2 metros por 2 metros. Beleza. Então, agora vamos fazer essa continha. Então, a variação de pressão, vamos colocar esse valor que está aí no numerador já em notação científica, é o mesmo que 8 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 4. Aí a gente pode dar uma simplificada e descobrir qual a variação de pressão entre a parte de dentro e a parte de fora da caixa. Ou seja, 2 vezes 10 elevado à quinta pascais. Mas observe que a questão não quer a variação de pressão. Ela quer saber qual é a pressão interna. Beleza, então o que a gente faz? A gente sabe que a variação de pressão vai ser a pressão de dentro menos a pressão de fora. E por que é a pressão de dentro menos a de fora, fininho, e não a de fora menos a de dentro? Porque a força ela surge sempre de alta pressão para baixa pressão. Então, como a questão está dizendo que essa câmara vai estar submetida a uma força de dentro para fora, que é a força do gás, então a gente diz que a variação de pressão é a pressão interna menos a pressão externa. Beleza, então a variação de pressão, olha só, 2 vezes 10 elevado à quinta pascais, a pressão interna é a pressão do gás, pressão que a gente quer,
menos a pressão externa, que é a pressão atmosférica ao nível do mar, que é 1 atm, equivale em pascais 1 vezes 10 elevado à quinta. Pronto. Então agora você consegue descobrir qual é a pressão do gás. Passando o 1 vezes 10 à quinta para o primeiro membro, ele vai com sinal trocado, então a gente vai somar. Então a pressão do gás vai ser 2 vezes 10 à quinta mais 1 vezes 10 à quinta, ou seja, 3 vezes 10 elevado à quinta pascais. Mas observe que a questão quer que você dê a resposta em ATMs. E aí, Fininho, como é que eu faço? Bom, aí fica fácil, porque a questão está falando que 1 ATM corresponde a 10 elevado à quinta pascais. Então, se você tem uma pressão que é 3 vezes 10 à quinta pascais, significa dizer que a pressão vai ser de 3 ATMs. Aí você poderia me fazer uma pergunta, mas Fininho, o gás dentro da câmara não está exercendo pressão em todas as faces? Por que que no cálculo você utilizou a área de uma face só? É simples, porque a força que ele deu foi a força que age em cada face e não em todas as faces. Por isso que eu só precisei utilizar uma área. Caso você queira utilizar as 6 faces, também não tem problema, mas você teria que multiplicar essa força por 6, o que daria o mesmo resultado. Então essa foi a questão de número 15.